Bom dia, pessoal. Bom dia, senhor. E agora, Bom dia, senhor. bom dia. Agora eu acho que nós não vamos mais ter problemas com a minha internet. Meu problema, na verdade, foi o adaptador do Wi-Fi. É um notebook e ele não estava reconhecendo o meu Wi-Fi de jeito nenhum. Não queria ligar no Wi-Fi nunca. E eu nem cabo tinha, porque a casa inteira é no Wi-Fi. Embora o meu saia aqui do home, né? O meu adaptador, tá tudo aqui, né? O meu modem, roteador, mas está a 3 palmos do meu notebook, mas eu não consigo, sem o cabo, não conseguia fazer nada. Então, aí eu fiz a correria para fazer o teste que era realmente e tal, e agora eu tô com o cabo. Então, com o cabo, não vai ter problema, né? E o problema é realmente o notebook, porque outros aparelhos na casa funcionam normal, né? Celular, tal, só o notebook mesmo que estava com problema, tá? Eu estou habilitando a sala de espera, né? Porque nós estamos aí com os problemas das pessoas que não são da escola, enfim, e estão entrando nas lives, né? Não aconteceu comigo ainda, mas está acontecendo com várias pessoas. Então, eu tenho que ir habilitando, tá? E aí, pessoal, vamos falar um pouco, então, de matemática, tá bom? E aí? Nós estamos agora fazendo podemos dizer que é uma revisão, porque, de fato, esse conteúdo eu ensinei para vocês no primeiro e no segundo ano, né? Não é uma dos itens novos do terceiro, tá? Isso que eu quero dizer. Função exponencial, né? Então é o módulo 28, né? Função exponencial. Não sei se vocês já tentaram fazer as atividades do Moodle, né? É interessante que vocês aguardem as lives para poder fazer as atividades do Moodle, mas não necessariamente, né? Você pode ir fazendo. Muito bem. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, senhor. E essa ideia da função exponencial é um negócio que agora está muito forte, então pode ser que caia alguma coisa para vocês no vestibular sobre isso. Por quê? Por causa dos padrões de crescimento do Covid-19. Então você percebe que o Covid-19 ele tem um crescimento exponencial no primeiro momento, né? E depois ele se estabiliza, ele tem um pequeno momento de estabilização ali, ele fica estável, e depois ele começa a se comportar como uma função logarítmica, né? O gráfico da função logarítmica. Lógico que isso são aproximações, né? Não vai ser exatamente uma função exponencial nem exatamente uma função logarítmica, mas dá para você encaixar essas funções na que a gente chama de diagrama de dispersão, né? Que seria os pontos que formam o gráfico, tá? Quando você vê o gráfico no Jornal Nacional, lá nos jornais, de uma forma geral, nas mídias, esse gráfico ele é formado a partir de uma aproximação, na verdade, né? Então, existem maneiras de fazer isso. Nós temos o coeficiente de correlação linear, né? A equação da regressão, o Q². Tem algumas maneiras de você interpolação de Lagrange. Tem algumas formas de você conseguir interpolar um polinômio em uma chuva, um diagrama de dispersão. Então, é dessa maneira que acaba aparecendo nos telejornais, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu ainda não consigo
Eu ainda não consegui livrar o meu home aqui da bagunça, tá? Tô com muita bagunça aqui ainda, então eu não consegui ainda posicionar aqui para usar a lousa. E o cabo que eu arrumei, ele é um cabo... o cabo que eu arrumei, ele é um cabo curto, tá? Então eu preciso de um cabo maior para eu poder puxar o Note para longe e para longe, pelo menos 2 passos para trás, para poder virar ele para minha lousa aqui, tá? Então, mas em breve eu estarei usando a lousa mesmo, tá? Para poder explicar para vocês. Então, ó, pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bem, pessoal. Então, o que nós precisamos saber, né? De cara, pá, função exponencial. Qual que é a cara de um gráfico de uma função exponencial, tá? Então, você tem que saber que o gráfico da função exponencial tem essa cara aí, certo? Função logarítmica. Qual é a cara de uma função logarítmica? Ó, isso aqui é o crescimento, né? São duas funções crescentes, né? Essa daqui lembraria uma função exponencial, essa daqui é uma função logarítmica, tá? Se for fazer ela decrescente, como é que ficaria? Esse cara aqui decrescente é assim, e esse aqui decrescente, ele passa a ser assim, ó. Tá? Então, isso daí tem que estar na mente. Função do primeiro grau é uma reta. Função do segundo grau é uma parábola. Função exponencial é esse cara aqui, ó. Função logarítmica é esse cara aqui. Tudo bem? A gente tem que ter isso daí em mente, tá? De cara, assim, sem pestanejar. Aí nós temos o seguinte. Vamos pensar assim, ó, função exponencial. Função exponencial, né? Uma função do tipo f de x igual a elevado a x, tá? A elevado a x. Essa daí seria uma função exponencial, ou seja, uma função exponencial, a sua variável ela está aqui no expoente, tá? A gente chama de variável independente, ela está aqui no expoente. Então, também tem que saber a cara das funções de uma forma geral, tá? Então, aqui eu tenho uma função de primeiro grau, por exemplo, uma 2x mais 3, por exemplo, ela é do primeiro grau, né? Por quê? Ó, o seu expoente está aqui embaixo, a sua variável independente está aqui embaixo, e ela é elevada a grau 1, por isso que é do primeiro grau. Se você colocar elevado a grau 2, ela é do segundo grau, a parábola. Grau 3, né, do terceiro grau, uma função cúbica. E aí você vai ter, então, as funções polinomiais de uma forma geral. Basta você ir mudando o expoente aqui. Se eu colocar assim, ó, elevado a 4, é uma função polinomial de grau 4. Quando eu tenho essa situação aqui, ó, eu tenho uma função exponencial. Eu já sei que ele vai ter essa cara aqui. Tá? Quando que ela vai ter essa cara aqui? Quando o meu A for maior do que 1. Tá? Então, ela é crescente quando o A é maior que 1. Vou apagar aqui essa daqui, que não é o caso do módulo, para não ficar confundido, tá bom? Então, ó, ela é crescente quando o A for maior que 1. Quando que ela vai ser decrescente? Uma função exponencial. Ou seja, quando que ela vai ter essa cara aqui, ó? Né? Quando que ela vai ter essa cara? Ela vai ter essa cara, ela vai ser decrescente quando o seu A estiver entre 0 e 1.
caso, ela vai ser uma função decrescente. Ou seja, esse A, ele sempre vai ser um valor positivo. Tá? Aí você vai ter uma função crescente. Então, uma função exponencial é aquela função que ela cresce ou decresce muito rapidamente, né? Em comparação com uma função linear. Tá? Onde que estão as maiores aplicações dessas coisas aqui? Normalmente, né, é muito utilizado em questões de matemática financeira, tá? Ou seja, juros, tá? Juros compostos. Ok. Tranquilo. Tem aluno se desculpando um pouco pelos atrasos aí, né? Eu sei como é que é. Questão de tecnologia, né? Eu sei. Então, tecnologia às vezes nos deixa na mão mesmo. Bom, então, matemática financeira, a parte de juros compostos, é muito utilizado isso daí também, tá? Outra coisa, crescimento de bactéria, lembra? Então, sei lá, determinada bactéria tem, sei lá, 2 bactérias, elas dobram de tamanho, né? Ou seja, a área delas, ocupada por elas, ou a quantidade delas, dobra por hora, ou por dia, ou por... Então, quanto vai estar daqui a tanto tempo, né? Vírus, bactéria... Então, esse tipo de coisas acaba usando bastante função exponencial no meio. Tá? Perguntas? Henrico, fala aí, Henrico. Henrico voltou a dormir. Gustavo está atento. Fala aí, Gustavo. Ô, professor. Tá vendo? Bom. Tem que acompanhar, galera. Tem que acompanhar, senão tá ruim. Né? Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Pra mim tá tranquilo, sir. Então, tá bom. Eu tô pegando a ideia, tá bom? Vocês lembram que lá no segundo ano, no primeiro ano, nós traçamos o gráfico dela quando o A vale 2, quando o A vale meio, né? A gente atribui valor, né? Então, para traçar, a gente faz o quê? Faz lá x, y, né? E vai atribuindo valor, não é isso? E a gente tem os pontos e a gente traça, né? A gente lembra que sempre vai passar em 1, né? Por quê? Sempre vai passar em 1. Porque quando o meu x vale 0, o y tem que valer 1. Porque vai ficar qualquer coisa elevada a 0, vai dar 1. Né? Então, por isso que tem esse detalhe aí. Então, agora vamos falar da função logarítmica. Tá? A função logarítmica, a gente costuma dizer que ela é a função inversa da exponencial. Tá? A logarítmica, ela vai ter um gráfico parecido com esse. A diferença é que eu vou colocar no plano cartesiano esse daqui, ó. No plano cartesiano. Então, assim, ó, a função crescente, exponencial, ela é uma coisa assim, ó, né? E vai embora, tá? Menos feio. E mais característica, né? Aí, ó, melhor, né? Lembrando que aqui, então, é 1, tá? 1, sempre 1. Professor, mas sempre 1? Sempre 1. Quando que não vai ser 1?
quando, por exemplo, você pegar uma função do tipo, ó, vou inventar uma função aqui, ó, exponencial. F de x igual a, sei lá, qualquer coisa, galera. Qualquer coisa. Como eu coloquei ali crescente, eu vou colocar um valor maior que 1, tá? 5 elevado a x, por exemplo. Se você fizer essa função, x elevado a 5 elevado a x, tá? Essa função vai cruzar aqui no 1. Por quê? Porque quando x vale 0, 5 elevado a 0, y vale 1. Não é isso? Então, o ponto vai ser o ponto 0, 1. Agora, você quer ver a gente mudar aqui? É se nós fizermos algo desse tipo assim, né? Ó, 5 elevado a x mais 2. O que acontece agora? O que vocês acham? Quem pode me ajudar? Help, I need somebody, help. Luiz Gustavo, nosso novo aluno que chegou para abrilhantar nosso terceiro ano. Oi, professor. Oi. Claro que eu gosto de Beatles. Então, eu gosto de Beatles. Claro que eu gosto de Beatles. Eu gosto de Pistols. Eu gosto de Elvis. Não é da minha época, mas eu curto tirar no violão. Tá? Eu acho que eu contagiei minha família. Meus filhos gostam também. E outras coisitas mais. Fala, Luiz Gustavo. Fala para mim o seguinte, me ajude aqui, meu amigo. Eu tenho aqui, ó, essa função aqui é a cara do gráfico de uma função do tipo 5 elevado a x, por exemplo, que é uma função exponencial. E se eu colocar mais 2 aqui, ó, por exemplo, continua passando aqui no 1? Ela vai passar no 3, na verdade. Aê, muito bem. O que vai acontecer aqui? Quando você insere esse 2 aqui, a função que passava no 1, ela sobe 2 unidades. É isso mesmo, ela vai passar no 3, tá? É isso mesmo, ela passa aqui no 3. Então, ela passa a ser, eu vou colocar um pontilhado aqui, ó. Então, essa função, ela passaria a ser essa daqui, ó. Uma coisa mais assim, tá? Subindo lá, sobe 3, sobe 2 unidades. Muito bem, é isso mesmo, passando 3. Então, quando eu falo que passa no 1, né, passa no 1 porque nós estamos pensando numa função com essa cara aqui, tá? Muito bem. Então, temos aí a função. Ela pode ser crescente ou decrescente, passando aqui no caso no 1. Se ela for decrescente, ela passa também aqui no 1. Né? Então, limpando os nossos dados, temos aí agora a função logarítmica. Né? A função log, ela é uma função em que o x vai estar aonde? Vai estar aqui, ó, log não, né? Log de x aqui na base A. Né? Então, por exemplo, essa daí é uma função logarítmica. Né? Cara da função logarítmica e aplicações da função logarítmica. Bom, a cara da função logarítmica, né? Como eu falei, vou colocar aqui o plano cartesiano, mais ou menos, e nós teríamos esse cara aqui, ó. Crescente, ó. Né? Passando aqui no 1, ó. Tá? Passando aqui no 1. Decrescente. Esse carinha aqui, ó. Tá? Ou seja, o gráfico, né? Ele está aí no primeiro e no quarto quadrante, né? Tá? Você percebe o seguinte, que o domínio dessa função logarítmica, eu não tinha falado do domínio da imagem, né? Da função exponencial.
Vamos colocar aqui a função exponencial. Eu estou discutindo mais ideias e conceitos, porque os exercícios da apostila estão resolvidos. Então, a gente já vai fazer os exercícios, aqueles que vocês tiverem dúvidas e tal, né? Eu vou traçar aqui a função exponencial de novo, ó. Vou por a decrescente para não ficar igual, tá? Isso aqui é a função exponencial e aqui é logarítmica, né? Se você olhar bem, no caso da exponencial, o domínio dessa função, ela vai ser o quê? Vai ser todos os reais, tá? Todos os reais sem o zero. Por que sem o zero? Porque essa função nunca encosta no eixo x, tá? Ela parece que vai encostar, mas nunca encosta. Então, o domínio dessa função aqui, o domínio, vou colocar só um D aqui, ó, o domínio seria o quê? Todos os reais sem o zero, né? E a imagem dessa função? A imagem dessa função, vou chamar só de I também, tá? Vocês sabem que eu coloco mais coisas, mas pra gente fazer. A imagem dessa função, ela vai ser o quê? Os reais positivos sem o zero. A imagem aos reais positivos sem o zero. Perceberam? Então lembre-se, onde que eu olho mesmo a imagem? A imagem eu olho no eixo Y, tá? O eixo Y ele representa todo o meu contradomínio. E a imagem, eu olho dentro do meu contradomínio aquilo que tem gráfico, né? Então eu tenho aqui, ó, esse cara inteiro seria o meu contradomínio, a minha imagem tá aqui em Y, ó. Ou seja, é a parte positiva, tá? Tirando o zero que não tem gráfico, né? Então é dali para cima, tá vendo? Ó? É os reais positivos. E o domínio, eu olho no eixo X, tá? Então, perceba assim, ó, você não precisa nem memorizar. Eu já vi muito aluno que vai para o vestibular louco, né? Desesperado, querendo memorizar tudo, né? Não precisa. Durante muito tempo, hoje eu tenho memorizado, porque acabou, a gente trabalha com isso e acaba memorizando. Mas eu me lembro que durante muito tempo, eu não tinha memorizado esse tipo de coisa. O que eu fazia? Eu pensava no gráfico. Pensa no gráfico. Onde que está o domínio, onde que está a imagem? O domínio está no eixo X, a imagem está no eixo Y. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Vamos deduzir aqui. Ó. Então, aqui eu tenho... Percebe que aqui é invertido, né, os resultados aqui. Mas vamos lá. Ó. O domínio, eu vou olhar no eixo X. Então, o domínio desse caso aqui, ó, função logarítmica, todos os valores positivos, eu estou olhando no eixo X, todos os valores positivos sem o zero. Né? Então, todos os reais sem o zero positivos. Ó. Todos os valores positivos sem o zero. E a imagem? A imagem eu vou olhar no eixo Y. Olha só a imagem, né? Opa, a imagem tem aí para todo mundo. Né? Imagem. Todos os reais. Né? Dentro da sua imagem. Preciso, sabe o que? Fazer chamada. Só tem um detalhe aqui, um errinho. Aqui, ó, aqui que eu coloquei para cá. Ó, pode ver que eu coloquei só os reais. Aqui eu coloquei os reais sem o zero. Esse cara aqui, ó, vale o zero também, né? Se eu colocar o zero aqui no lugar do x, ó, pensa assim, ó, f de x igual a 2 elevado a x, por exemplo. 2 elevado a x. Posso colocar zero no lugar do x? Posso, tanto que eu posso, né? E vai dar 1, é onde passa, né? Todo mundo ali, né? O domínio de todos os reais. Eu vou dar uma conferida, então, agora nas ausências, né?
ou presença. Vamos lá, então. Me ajudem, tá? Bagunça esse meu... É uma bagunça, desesperado. Aí agora vocês vão olhando, enquanto eu vou fazendo a chamada aqui, ó, vocês vão olhando quais exercícios vocês querem que eu ajude vocês a fazer, a resolver desses que estão nesses 3 módulos, né? Lembrando, então, que uma equação exponencial é aquela em que aquilo que eu quero saber está no meu expoente. Uma equação logarítmica é aquilo que eu quero saber um logaritmo, né? Ou um logaritmando, né? O meu valor de x está dentro desse logaritmo aí. Tenho lá, então, vamos lá, o Aldo tá aí? Pessoal, tá todo mundo logado com o nome certinho, né? Tá. Acho que sim, senhor. Sim. Tá bom, então eu vou seguir aqui, eu vou falando que é para vocês me corrigirem caso eu dê bobeira aqui. Mas tem uma outra, por exemplo, o 8º ano, eles são pequenos ainda, tal, mas tem 2 Daniel na sala e o menino coloca Dani Dani, né, no nome. Eu vou saber qual Daniel que é, né? Vamos lá. O Aldo, então, não está. Apareceu aqui nessa espera. A Ana Beatriz Poli está aí. A Ana Vitória, sim. A Bárbara. Por que a Bárbara não está entrando, gente? Alguém sabe notícias da Bárbara? Senhor, eu não sei, mas acho que talvez ela pode ter perdido a hora. Ou algum outro motivo, não sei. Tá faltando bastante na aula de matemática. Ela não entrou. Caetano está aí. A Gabi Siqueira está aí. Giovana. A Gi não pode vir, não. Ela tá ocupada. Ela teve que ajudar a mãe na loja, alguma coisa assim. Tá. Gustavo tá aí. Diana tá aí. A Diana tá aí. A Diana tá aí. E o Luca? Também, né? A Maju. Nayara. Nicole. Salve tá aí. A Stephanie tá aí. A Valentina não. O Vitor tá aí. E o Kio não. Está aí o Lucas Rocha. Lucas Rocha também não. O Vitor Azevedo também não. Muita falta, hein? O Vitor Azevedo não. O Nicolas está aí. E o Luiz Gustavo está aí. Beleza. Estão todos aí, os que estavam na aula passada, aqueles que estão tentando interagir com mais afinco, estão aí. É isso aí. Muito bem. Vamos então para falar um pouco da equação e exponencial e logarítmica para a gente poder deixar aberto para vocês me fazerem
solicitar alguns exercícios aí que nós temos. Bom, eu venho Posso dizendo... falar um, senhor? Pode. Ah, desculpa. De equação exponencial, o número 3, mais a letra B. Porque eu tinha visto que quando a base é menor que 1, tem que inverter o sinal de desigualdade. Aí eu inverti, mas aí depois eu fui corrigir e ficou no mesmo. Aí eu fiquei em dúvida. Que página que é? 3. Página 3. Ah, beleza. Vamos fazer isso aqui, porque esse aqui é legal de fazer. Então, vamos lá, então. Eu vou colocar, então, aqui, galera, ó, página 3. Eu vou fazer os dois. O A é rapidinho. 8. Guarda 2x mesmo. Muito bem. Então, ó, o primeiro exercício isso aqui é uma inequação, né? Então, não é uma equação, é uma inequação exponencial. Então, eu tenho que resolver esse cara aqui. Então, a gente tem que lembrar que inequação vale para qualquer, se é primeiro grau, exponencial, logarítmica, não importa. Inequação, eu estou falando de intervalo, tá? A inequação ela não vai me apresentar apenas um único valor. Então, ela vai me apresentar um intervalo, né? São vários valores, tá? Normalmente infinitos valores. Então temos aqui, ó. Eu falo normalmente que ela pode até não ter solução, né? Qual que é o truque aí, né? Qual que é o caminho que a gente faz para resolver uma equação exponencial? Então, o caminho mais comum a gente coloca na mesma base, tá? Então aqui eu vou colocar o quê, ó? Colocar tudo na mesma base. Bom, a gente percebe que o 8 é a mesma coisa. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, não é isso? E o 32 é a mesma coisa. 2 elevado ao cubo é 8, a quarta é 16 e a quinta é 32. Tá? Então, ao trocar o 8 por 2 ao cubo e o 32 por 2 à quinta, a gente já começa a resolver nosso problema. Colocar tudo na mesma base. Então, aqui vai ficar, ó, 2 ao cubo elevado a 2x mais 1, que é menor do que 2 à quinta, elevado a x mais 2. Né? Bem, ainda não está na mesma base, porque aqui é 2 ao cubo e aqui é 2 à quinta, né? Então, aqui a gente vai usar aquela propriedade de potenciação. Então, quando eu tenho dois expoentes assim, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes. Tá? Então, como eu falei bastante para vocês, o que torna muitas vezes difícil a gente trabalhar com equações exponenciais, com equações logarítmicas, inequações logarítmicas, exponenciais, é regrinha de potenciação. Se você lembrar das regrinhas de potenciação, a vida fica mais fácil. Então, aqui nós vamos fazer o produto de 3 vezes 2x mais 1. Então, eu vou ficar com... Vou escrever assim. 2 elevado a 3 vezes 2x, 6x, mais 3 vezes 1, 3. Né?
E aqui eu vou ficar com 2 elevado a 5 vezes x, 5x, mais 5 vezes 2, 10. Certo? Agora que está na mesma base, eu posso, então, eliminar aí a minha base e pego só os expoentes. Né? 6x mais 3 menor do que 5x mais 10. Você percebe, então, que nós temos aí o mesmo procedimento, a mesma lógica utilizada na resolução de equações exponenciais. Uma coisa, põe na mesma base, acabou o problema. Então, aqui eu vou ficar com 3 menos 10. Vou colocar como é uma inequação, eu vou colocar tudo do lado esquerdo. Então, 6x menos 5x menor do que 10 menos 3. Tá? Você sabe que a gente pode pôr do lado que bem entender, né? Vamos ter que multiplicar depois. Ó. 6x menos 5x dá x menos 10 menos 3, 7. Então, x menor que 7, x menor que 7 é o valor esperado aqui, tá? Então, aí a gente coloca, vou colocar a resposta bonitinha. Então, eu tenho aqui x pertence aos reais, ao que x é menor que 7. Tá? Essa daí seria a resposta bonitinha, padrãozinho. Certo? Bom, até aí não tem grandes novidades, né? Então eu posso apagar, vou fazer agora o item B, tá? Então vocês percebem o seguinte, ó. Vou apagar esse rascunhozinho aqui. Vou fazer desse lado. Vou fazer desse lado, não vou apagar tudo para a gente poder comparar os dois, tá? E a gente não esquecer mais esse detalhe que... Quem que me perguntou sobre essa questão? A Ana. A Ana. Vocês perceberam que a Ana, ela lembrou e entendeu que tem, quando a minha base está entre 0 e 1, eu tenho que inverter, né? Então, só de lembrar disso é 90% da coisa resolvida, né? Porque o normal é a gente esquecer disso. Então, eu fico com 4 nonos. Elevado a 2x mais 5. Menor. Dois terços. Elevado 3x mais 2. É esse mesmo, Ana, que você tinha perguntado? É esse sim, senhor. Vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente tem que colocar na mesma base, né? Então, 4 nodos e 2 terços não está na mesma base, porém, a gente sabe que... a gente sabe que 4 nonos é a mesma coisa que 2 terços vezes 2 terços, não é isso? Ou seja, 2 terços ao quadrado. Né? Certo? Então, eu vou trocar 4 nonos por 2 terços ao quadrado. Começa a facilitar a nossa vida, porque a gente começa a colocar na mesma base.
2/3 quadrado. Isso está elevado a 2x mais 5. Menor do que, agora a gente mantém aqui os 2/3. Elevado a 3x mais 2. Bom, mesma coisa do daqui, né? Eu tenho dois expoentes aqui, potenciação, eu multiplico, né? Os expoentes, então 2 vezes 2x, 2 vezes 5. Vou colocar aqui desse lado também. Então, aqui eu faço a distributiva aqui em cima. Ó, vou fazer assim para, se tiver alguém perdido nisso, ó, perceber o que está acontecendo, tá? Ó, eu estou fazendo assim, ó, esse vezes esse vezes esse, certo, pessoal? Multiplicando os expoentes, né? Então aqui eu vou ficar com 4x mais 2 vezes 5, 10. E aqui a gente mantém os 3x mais 2. Ok? Bom, até aí beleza, certo? Agora a gente vai olhar uma pergunta aqui no bate-papo. Quem está perguntando aqui? Está no reservado, mas não aparece nome. Fui eu que perguntei, professor. Isso, mas eu estava perguntando reservado, eu pedi para você abrir. É porque não está aparecendo, só está o D para mim, não aparece o nome da pessoa. Tá bom, Luiz. O que aconteceria se não consegue chegar no 2/3? Cara, segura na mão de Deus e vai. Não, brincadeira, né? Não, brincadeira não é, né? Claro que sempre segura na mão de Deus e vai. O que a gente faz aqui, galera? Ó, se você não conseguir chegar na mesma base, igual, aí você não vai conseguir resolver. Aí, porque assim, ó, os exercícios que estão propostos para nós na escola, eles são na escola que eu me refiro em todas as escolas do mundo, tá? Principalmente no Brasil, vai. Eles são feitos para dar certo, tá? Então você vai conseguir. Se não conseguir, é porque ele foi feito para não dar certo também, entendeu? Ele foi pensado para isso. Então ele foi pensado para que você resolva com uma outra estratégia. Então qual que seria a outra estratégia? Aí você usa o logaritmo. Se você não conseguir colocar na mesma base, você usa o log. Como assim, professor? Coloca log dos dois lados da sua inequação e você resolve ela. Tá? Por quê? Porque esse cara que é o expoente, você lembra que o expoente pode cair na frente multiplicando quando é logaritmo. Tá? Então, quando chegar agora no log, dá para a gente pensar melhor isso daqui. Deu para entender um pouquinho? Sim, professor. Tá bom. E aí, realmente, às vezes, sei lá, você não consegue fazer. Tá? Então, você chega lá que, vamos supor, você chegou aqui na base 5, e aqui você chegou em base, aqui ficou 5 e aqui ficou 10, por exemplo. Coloca logo dos dois lados. Coloca logo dos dois lados. A base que você quiser, desde que seja a mesma base, né? Porque o que você faz de um lado, você faz do outro. E aí resolve. Então, aqui, para a gente encerrar esse exercício, eu tenho o que aqui, ó?
4x mais 10. Agora, pessoal, é o seguinte. Uma vez que a minha base está entre 0 e 1, aqui, por precisamos inverter a desigualdade, tá? Então, o que vai fazer agora? Agora eu não vou simplesmente pegar os expoentes, como eu fiz aqui no item A. Aqui eu pego os expoentes, mas eu tenho que inverter a desigualdade. Então, aqui eu fico com 4x mais 10, e é maior, a gente inverte, veio com o menor até agora, 3x mais 2. 4x menos 3x é maior do que menos 10 mais 2. X é maior do que menos 8. Ana Vitória. Obrigada, senhor. É porque eu fiz ontem e aí eu fui corrigir olhando lá no site do Objetivo e eles não tinham invertido o sinal. Aí eu fiquei, nossa. Mas Joia. obrigada. De nada. Eu imaginei que o erro fosse do site, né? Porque se você sacou que tem que inverter, então é aí que é o problema. Se você não percebeu isso, no site tem muita discrepância com a apostila, tá? Então, se você pegar, não sei se vocês já estão com a apostila, todo mundo foi lá pegar a apostila física, olhem na apostila, tá? Porque o site, ele traz alguns resultados incorretos lá. A apostila já traz, né? Mas a apostila é bem menos, tá? Bem menos. É difícil, às vezes tem a apostila, o bimestre inteiro não tem um errinho. Tá? Agora no site tem bastante mesmo. Porque aí tem outras questões, né? Digitação, configurações, etc. Tá? Então, x maior que menos 8, aí você coloca nesse mesmo formato aqui, né? X pertence aos reais, tal que x é menor, maior do que menos 8. Tá? Entenderam? Deixa eu ver se tem alguma questão que coincide mais ou menos com a pergunta do Luiz. Eu acho que não. No momento não tem. Bom, lá em log, o que vocês têm de dúvidas? Vocês tentaram fazer, deram uma olhada? Eu fiz 3 exercícios no log. Os outros 2 não deu tempo. E o que você quer que eu faça algum específico? Explique algum específico ou começo do primeiro aí falando dele? Ah, senhor, os que eu fiz o 1, 2 e o 3, tá de boa. Quiser falar dele primeiro, melhor, né? Porque o tempo vai acabar, então por isso que eu tô puxando aqui, se vocês têm mais dúvidas. O Felipe tá vendo, tá, galera? Como que a gente faz para remarcar a aula da terça passada, né? Porque aí tem problema logístico agora, né? Onde encaixar essa aula, né? Ele tá vendo, tá? Bom, quando a gente fala de log, né? Então vamos fazer uma revisão rápida aqui, né? O que seria o log, né? Então, assim, ó, quando eu digo log de A na base B igual a C. O que significa isso, né? Isso significa que isso daqui é a mesma coisa de eu escrever 6 somente C aqui, ó.
seria a biimplicação, tá? A gente lê então como C e somente C. C e somente C, B elevado a C, por igual a A. Tá? B elevado a C é igual a A. Ou seja, na verdade, a gente meio que não resolve o logaritmo, né? A gente transforma em potenciação. Tá? O que a gente precisa lembrar, então, daqui é que esse cara aqui, ó, é o logaritmando. Esse carinha aqui é a minha base. Esse daqui é o meu logaritmo, né? Propriamente dito. Tá? O que significa, né? Se o C é o logaritmo, né? Então, esse expoente aqui é o logaritmo, tá? Então, quando eu resolvo uma equação exponencial, na verdade, eu estou querendo descobrir qual é o logaritmo, né? Qual é o valor do x? O x está lá no expoente. Tá? Então, a gente pode pensar dessa maneira também. Tá? Propriedades dos logaritmos, né? Que a gente precisa estar lembrando. Então, eu vou colocar as principais aqui, ó. Log de A vezes B. Pessoal, quando eu não coloco a base, quanto que é a base mesmo? 10. Isso. Quando eu não ponho base, é a base 10, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou deixar a base 10. Não vou deixar não, vou fazer certinho, velho. Eu vou deixar a base 10 para não ter que ficar digitando C toda hora, mas não precisa ser base 10, pode ser qualquer base, né? Então, para não deixar dúvidas, vou pôr. Quando eu tenho um produto, o que eu faço? Eu transformo isso em soma. Então, aqui é o log de A na base C, mais o log de A na base C. Tá? Então, quando você tem um produto, você abre ele como sendo uma soma. E é claro que isso vale o inverso também, tá? Isso é uma coisa que a galera confunde muito, né? Quando cai isso daqui, ó, caiu isso daqui, o pessoal sabe fazer belezinha. Ó, cai isso aqui, a galera já abre na mais, beleza. E se cair isso daqui, ó, é só voltar, né? Então volta, é um sinal de igual, tá? Você pode voltar, né? Pega como produto. Beleza, esse daí é um. O outro seria o quê, então? O log do produto é igual aos logs da soma aí, né? Então aqui nós vamos fazer o log do quociente. Vou escrever assim. Vou lá aqui para as minhas habilidades artísticas. Olha que coisa. Né? Log de A por B na base C é a mesma coisa que o log de A na C menos o log de B na C, tá? Então, essas propriedades a gente tem que lembrar. Então, quando é produto, a gente abre como sendo uma soma. Tá? Dividindo, a gente abre multiplicando, tá? A gente abre subtraindo. E agora aquela propriedade que vem ao encontro do que o Luiz tinha perguntado, né? Como que a gente resolve uma equação exponencial quando eu não consigo colocar na mesma base? Eu faço o seguinte. Vou colocar aqui log de A na base C elevado a B.
Log de A elevado a B na C. Então, aqui eu fico com B. Então, esse Bzinho, ele cai na frente multiplicando. Ó. B vezes o log de A na C. Tá? Vou colocar aqui. Já tem exemplo numérico. Vou colocar C. Olha só, C elevado a log de A na C. Eu percebo o seguinte, o log agora está no expoente. Quando esse valor aqui, que é a base desse logaritmo que está no expoente, coincidir com a base dessa potenciação maior aqui, que no caso é esse C aqui, ó, você pode concluir que esse resultado aqui é A. Tá? Então, se você olhar na apostila na página 5, página 5, exercício 1F. 1F. É exatamente isso, você percebe? Ó? Né? Eu tenho lá log 2 elevado a log de 7 na base 2. Você tem só 2 elevado ao log de 7 na base 2. Então, você olha aqui, ó, é igual? É igual. Então, você pode concluir que esse cara aqui é 7. Tá? Pode concluir. Professor, mas que viajeira que é essa, coisa doida, né? É só você colocar valores conhecidos, valores bonzinhos, bem comportados, que você vai perceber que funciona. Tá? Como assim, professor? Se eu pegar aqui, ó, log... Quanto que é o log de 8 na base 2, pessoal? Ou seja, eu estou perguntando 2 elevado a que dá 8, né? Ou 3, certo? Então, imagine que você tem assim, ó. Quanto que dá isso daqui, ó? 2 elevado ao log de 8 na base 2. Ó, pela propriedade, como aqui é igual, você já pode concluir que dá 8. Não é isso que a gente fez aqui, ó? Pode concluir. E quanto que é o log de 8 na 2? É 3. Então, se você trocar isso daqui por 3, fica 2 elevado ao cubo. Olha só, dá 8. Tá vendo? Então, a propriedade funciona. Toda vez que você tiver dúvidas, você troca e coloca um valor bem comportado. Tá bom? Bom, precisamos encerrar. Vocês têm que ir para a próxima live, eu também. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida desses exercícios, vocês segurem essas dúvidas e vocês me apresentem na terça-feira, tá bom? Eu faço com vocês o passo a passo do exercício, tá? Eu vou moendo eles aí, esses exercícios com vocês, tá bom? Alguma pergunta da live de hoje? Muito Acho bem. que não, sir. Muito bem, Julia. Valeu, pessoal. E yesterday. Obrigada, sir. De nada, vamos lá. Tchau, sir. Tchau, Mas sir. Obrigada. So far away. Então vamos lá, vamos encerrar o som dos Beatles. Até mais, pessoal. Até terça-feira. Fique com Deus. Até a próxima.